Muito bem, meus queridos irmãos e amigos internautas, nós estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus ao seu coração e também falarmos sobre o tema da família. E nós queremos abordar hoje sobre a temática da autoridade dos pais em relação aos filhos, na questão da humildade também em relação a essa autoridade. E para isso nós queremos deixar um texto bíblico que se encontra em Efésios capítulo 6, o versículo 1 ao 4, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pois, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Hoje nós vivemos uma crise muito grande na questão da autoridade dos pais. Temos presenciado a perda dessa autoridade dos pais em relação aos filhos. Então nós precisamos trabalhar essa temática. Como os pais podem adquirir novamente autoridade sobre os filhos? O que é a importância dos filhos entender a autoridade dos pais? Então nós queremos neste vídeo pontuar essas ações com vocês pais, com vocês filhos. Lembrando que a autoridade ela não pode provocar a ira dos filhos. Deve ser uma autoridade com humildade, uma autoridade que possa produzir bons frutos. E também não possa provocar a ira dos filhos, perdendo o sentido da humildade em relação àquela autoridade. Então, ao entendermos isso, precisamos compreender que a palavra de Deus diz que os filhos devam honrar os pais, porque isso é um mandamento com promessa, como diz a palavra do Senhor, e acrescentar-se-á dias sobre a terra, quando se há obediência dos filhos para com os pais. Então a questão da autoridade dos pais para com os filhos deva ser uma autoridade que não venha provocar a ira dos filhos, mas que seja uma autoridade que possa constituir ou construir um bom relacionamento entre pais e filhos. E nós presenciamos hoje, talvez em muitas famílias, pais que perderam a autoridade dos filhos. Nós estamos vendo aí uma sociedade que os filhos conseguem hoje fazer com que os pais não tenham aquela autoridade que precisariam os pais ter para a construção do caráter e da moral deste filho. Então entendemos isso, a palavra do Senhor nos diz que o filho deva obedecer os pais. E os pais devam colocar essa autoridade, essa obediência na admoestação do Senhor, no conhecimento daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. E pensando nisso, eu quero pontuar alguns pontos com vocês, irmãos e amigos internautas, a relação de como construir essa ponte, né? Essa ponte de autoridade sobre os filhos, mas uma autoridade com humildade. Então eu anotei algumas coisas que eu gostaria de pontuar com vocês. Primeira ação que um pai precisa entender quando ele vai ensinar o seu filho em relação à autoridade que ele exerce como pai. Primeiro devemos aprender a negociar essa autoridade. Há coisas que os pais podem ser mais maleáveis e há coisas que eles têm que ser mais rígidos. Então trabalhar isso e fazer com que o filho entenda essa negociação entre pais e filhos em relação a essa autoridade, para que não haja aquilo que chamamos de uma autoridade autoritária, né? Sem princípios ali. E aí vem a provocar então a ira dos filhos. O segundo ponto que eu acho interessante é não confundir jamais nessa autoridade a questão da fidelidade ao filho com a cumplicidade. O pai jamais deva ser infiel ao seu filho. Ele tem que ser sempre fiel, mas ele não pode ser cúmplice das ações do filho. Se o filho xingou um professor, se o filho cometeu uma infração, se o filho fez algo que desabonou alguém, fez alguma coisa contrária às leis, então é necessário que o pai então não camufle aquilo, que ele não seja complacente com aquilo, mas que a fidelidade do pai para com o filho faça ele cumprir aquilo que ele errou, né? Nós devemos entender uma frase interessante, que quem tem cúmplice, né, é bandidagem, e os pais não são bandidos. Os pais devem então ser fiel aos filhos, mas jamais deixar de cumprir o papel de fidelidade com o filho. Devo amar o filho sempre,
Mas se ele errar, punir ou deixar aquelas pessoas a qual o filho cometeu aquele ato de desrespeito, de falta de autoridade, ser punido sim, porque ele assim vai aprender com isso. O terceiro ponto que nós devemos entender numa autoridade com humildade entre pai e filho é pensar muito bem antes de falar. O pai precisa pensar antes dele falar, antes dele se posicionar acerca de uma autoridade com o filho. Por quê? Porque se ele falar, ele vai ter que cumprir. Ao não cumprir aquilo que ele falou, ele vai fazer com que aquela autoridade dele venha a ser questionada em outros momentos. Então o pai, sempre que for colocar uma ação de autoridade em relação ao seu filho, em relação à sua filha, deva ser muito bem pensado, e quando isso então ele fizer, faça e cumpra aquilo que ele falar. Se ele falar, cumpra. Essa é uma ação interessante em relação à autoridade. E o outro ponto interessante, não adianta você ficar brigando com o seu filho, né? Se ele não obedece, vamos negociar outros caminhos, vamos buscar outras alternativas para que assim então você possa construir um ambiente de autoridade sem irar o filho, né? Não na questão da briga, brigando com o filho, trazendo discórdia com o filho, não. Então, não brigue. A questão é não brigar. Se você quer ter que a sua autoridade seja respeitada, então não brigue. Discuta ideias, não discuta pessoas. E é interessante que na questão aqui de não brigar, o seu filho não é igual a você, né? Esse é um pensamento muito claro que a gente deva ter quando vamos exercer a nossa autoridade. O seu filho tem uma autoridade, tem algumas diferenças, eu tenho as minhas, você como pai tem as suas, e essas diferenças devem atrair e jamais expelir um do outro, né? A gente deve sempre entender que as diferenças devem criar pontes e jamais parede entre nós. E por último, seja sempre claro, né? Seja objetivo. Você tem autoridade, então seja objetivo. Se você disser não, execute aquela palavra. Se você disser sim, execute ela. Então, tome sempre esse cuidado, né? De não fazer com que a sua família venha sofrer a falta de autoridade na questão familiar. Então, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar cada um dos internautas. Pensando sempre, você pai, você deva exercer sim a autoridade sobre o seu filho, porque fazendo assim, o seu filho será abençoado. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus possa estar na sua casa, abençoando a sua família todos os dias. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.